Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Estávamos com muita saudade desse companheiro de bate-papo que nos deixou por um tempo aí, por contingências do mercado, que ele vai nos explicar agora. Senair, por que essa ausência aqui que todo mundo reclamava a tua presença? Mas deixa eu só fazer um adendo. Nós estamos na distância regulamentar, nós vamos tirar as máscaras para falar melhor e respirar melhor. Que máscara é necessária, mas é chato usar máscara, mas é necessário. E estamos aqui também com álcool gel. Na entrada nós temos o tapetinho para desinfetar o sapato. Quando os convidados saem, eu também, são tudo esterilizados com álcool 70. Não sabia que existia liberado o álcool 70, antigamente tinha 80 e poucos que fazia churrasco, hoje não pode mais, né? Senair, por que nos deixou por esse tempo todo? O que houve? Início, meio e fim. Uma saudação especial a quem nos acompanha. Eu senti muita falta, muita saudade desse espaço aqui, muito legal, muito descontraído. E só faltou uma coisa, com a máscara eu me desalinho minha barba, que eu demoro meia hora para ajeitá-la. Já está usando aquele negócio e agora, o gel na máscara também? Tem que ser, porque aqui que diz que gruda barata, formiga e outros animais de hábitos noturnos, quando vai cair não deixa dormir. Então eu procuro manter alinhadinha, né? Quando eu saio, o senhor não tem nenhum pente aí, o senhor não usa pente. Tu está parecendo o Dom Pedro. Mas é o Dom Pedro, que é meu parente, e eu quero... Não digo repetir suas histórias, mas belas histórias, aí é complicado, né? Belas histórias. Se eu contar para minha velha uma das histórias do Dom Pedro, ela me corta a facão à noite. O segundo é aquele que usava as coxas de galinha no bolso, passava o dia todo comendo coxa de galinha. Coxa de galinha, essa é a história. Mas bom, Senhor, o que houve, Senhor? Por que tu desapareceu? Estava todo mundo preocupado contigo. Sabes que os grupos em que eu pertenço, eu coloquei até a nível de alerta. Pessoas, eu fui diagnosticado com coronavírus. Precocemente, diga-se no dia 26 de abril. Dia 26 de abril, um domingo, final de tarde, eu estava procurando o currículo do Sérgio Moro e o do Bolsonaro, para chegar aqui na TV no outro dia, dia 27, na segunda-feira, ou dia 28, na terça, uma coisa assim. Dia 24 foi o grande dia. Para mostrar por que o Moro entrou, por que o Bolsonaro não devia ter convidado, aquela coisa toda. Claro. Eu ia provar aqui, tentar provar, que os dois erraram. E os dois acertaram. Erraram ou acertaram, só que não devia ter feito. Nenhum nem outro, os dois. Estamos juntos. Erraram juntos. Então, por diversos motivos. Aí eu estou fazendo essa pesquisa e anotando, de repente eu senti os dentes apertados. Estava frio. E não estava frio. E fui medir a temperatura, 37,8. Opa, 37,8 para mim não é normal. Eu sou um cara gelado. Se você medir agora, a minha temperatura é 36,2. Ontem eu brinquei no PA, eu disse, se passar 36,2 eu estou com problema. Aí a menina ficou rindo. É a mesma coisa que a minha pressão, é 12 por 8. Eu disse para ela, se não for 12 por 8, você vai mandar aferir teu equipamento que está errado. Aí a menina tirou e ficou rindo, porque 12,8. 12 por 8, melhor. Uhum. Então, quando eu cheguei no PA, que eu medi a febre, estava com um pouco de febre, a garganta tinha se movimentado, não era a mesma... Eu tenho problema de garganta, mas estava um pouco mais. Eu vou lá, nessa altura do campeonato, com toda a bafafá que tem por aí, eu estou no grupo de 2 riscos. Dois? Um risco é 60, estou com quase 70. Não, está longe. Só para o senhor saber, amanhã eu completo 68. É um guri. Está pertinho. Então, o que acontece? Fui lá, cheguei lá, o médico olhou para mim, mediu a febre, 37,2, que tinha tomado 37, eu tinha tomado uma dose de antifebril. Uhum. Cheguei lá, ele olhou para mim, o senhor está com coronavírus. O cara é evidente. 98%. Aí eu disse, mas como assim? Pode ser a garganta? Não. O senhor me disse, tem tosse faz muito tempo que eu tenho. Isso é da idade? Não. Está aqui o comunicado para que eu ficasse em casa 14 dias, e eu ficar em casa 14 dias é normal, não tem problema nenhum. Agora, tive que assinar que eu estava ciente que precisava ficar 14 dias em casa, colocou a minha filha, que estava comigo, profissional liberal, 14 dias também, em confinamento, a dona encrenca em casa, a dona Lia, minha esposa, também... Profissional liberal? Profissional liberal, fica em casa, não pode sair, e mais o namorado da minha filha. Em 14 dias de
Tá. Prisão domiciliar. Aí eu tive uma experiência muito interessante. Se um dia eu for preso, eu já sei que é assim que funciona. Mas se tu conseguir a tornozeleira, ir para casa. Aí no domingo à noite já, eu voltei, tomei um lanche fechado dentro do quarto, o lanche foi colocado num banquinho fora da porta. Igual a prisão. Abri a porta e puxei o banquinho e devolvi lá pro lado de fora e fechei a porta. Na segunda-feira, o dia todo assim, as refeições todas servidas lá fora da porta. Aí eu abria, pegava minhas coisas, me recolhia e depois devolvia lá fora e fechava a porta. Para ir no banheiro, que é só sair, de novo nas maçanetas, passava álcool por tudo e voltava. Porque eu sempre fui um disciplinado. Quando eu vi lá no mês de fevereiro ainda, março, que fizeram tudo aquilo, que era para fazer isso e aquilo, eu fiz exatamente e mais um pouco. Eu não entro no carro sem colocar, eu tenho álcool dentro do carro que nem o senhor tem. Eu fiz tudo o que me disseram. Então eu fui disciplinado até na terça-feira. Na terça-feira alguém me liga. Tá, mas segunda os sintomas desapareceu, terça não tinha. Eu só tomei uma dose de antifebril, de dipirona. E os Tilenol, Sinus, tomei só aqueles dois, o parzinho e 2 comprimidos, e não tomei mais nada. O xarope aquele não comprei, porque eu fiquei pensando, eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Eu não quero que concorde comigo, nem que discorde, eu só quero que acompanhe meu raciocínio e pense com a sua própria cabeça. Se eu tenho um vírus que entrou e vai se alojar lá no meu pulmão, que é isso que me falaram, né? Ou não, né? Ou não, bom, não importa. Se eu tenho esse vírus dentro de mim, não é com xaropinho, não é com dipirona e não é com Tilenol Sinus que vai curar, na minha avaliação. Bom, se o cara enxerga que diz para mim, você está, o que se faz? Acho que você tem que fazer uma investigação. Ou através do exame de sangue, ou coisa parecida, espera no outro dia, ou no máximo na terça-feira, que foi o dia que eu me preocupei, e diz, nós vamos provar que você está ou não. Porque se eu não estou, eu não vou ficar mais 13 dias, 12 dias de braço cruzado dentro de um quarto. Se até hoje eu fiz tudo o que eu tinha que fazer com todos os cuidados que me disseram que era para ter. Não importa a minha idade. Seguiu o protocolo. Segui o protocolo. Agora, na minha avaliação, e eu quero que me acompanhe, não pode ser assim. Você está e deu. Ninguém faz a investigação se eu estou realmente ou não. Aí ele não fez o exame na hora não fez nada. Do sangue, do rápido? Não, só mandou que eu fosse fazer a radiografia no hospital, que já estava fechado a Unimed. Era 8 horas, ali às 8 o horário. Fui lá, fiz, foi devolvido para ele, ninguém falou nada, não tinha nada. Não tem nada na radiografia do domingo. Na terça-feira eu fiz esta radiografia. Não, fiz tomografia. Aqui, ó. Está aqui o resultado. Nada, absolutamente nada. Aí, nem os requisitos do cigarro, nada? Nunca fumei. Aí eu volto. Nem a companheira? Nada. Eu paguei a tomografia para todo mundo lá em casa. Para todo mundo tirar o peso das costas. Claro. Ninguém está contaminado. Tá, tu fez a tomografia que dia? Na terça-feira. Domingo, segunda, terça eu já fiz. Fez a tomografia. Não deu nada. Aí eu liguei para o PA da Unimed, do UPA, da coronavírus. Eu quero fazer o teste. O senhor está com sintoma? Não. Então não vai fazer. Então não vai fazer. Só no 8º dia. No 8º dia, então nós vamos fazer. Passou aquela semana toda, a enfermeira da Unimed me ligando todos os dias às 9 horas, querendo fazer o acompanhamento, como é que eu estava, e todos os dias eu respondia que eu estava muito bem. E o pessoal da prefeitura, a partir da quarta-feira, ou seja, 3 dias depois, começou a ir lá em casa. Eles souberam pela Unimed daí? Sim, eles são comunicados de que a vigilância sanitária, de que há uma pessoa contaminada. Tem uma suspeita. Tá. Não, a essa altura eu já estava contaminado. Na visão do médico. Eu já estou oficialmente contaminado. Aí a moça ia lá para colher material, só que ela não me encontrou na quarta, não me encontrou na quinta, não me encontrou na sexta. Estava na criúva. Não me encontrou na segunda. Eu fui nos locais onde eu sempre vou, todo protegido para não passar para ninguém e também não pegar. Claro. Porque eu sei que eu não tenho, mas eu posso Que nós pegar. apostamos que tu não tinha, que tu perdeu uma garrafa de vinho? Perdi uma garrafa de vinho na quinta-feira. Então, veja, há uma sequência de erros. No 8º dia eu ligo para a UPA de novo. Eu quero fazer o teste. Mas a essa altura eu já estava careca de saber que não tinha nada. Careca sou eu. O senhor tem sintoma? Não, então não pode fazer porque vai dar. Tá bom. Então, que palhaçada, desculpa a expressão, que palhaçada é essa? De me deixar em cárcere privado. E eu tenho que ficar em casa, e a moça indo lá todos os dias querendo colher material. Vamos arranjar o que fazer, porque comigo eu tenho perdido.
Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu fiz isso com consciência. Sim, com segurança. Aí nesta quinta-feira, nesta segunda, depois de tudo, eu fiz este outro. Está aqui o resultado. Fez 2 tomos. 2 tomos. Fiz agora de novo Deu ontem. igual. Fui pegar hoje de manhã. Igualzita. Então é sinal definitivamente que eu não estava com o coronavírus. E aí eu preservei o nome do médico, eu risquei. Sim. E trouxe para as pessoas entenderem que este protocolo, na minha avaliação e na minha experiência, não é correto. Não, o médico que não fez. Não é correto. O médico não fez. Porque, voltando lá ontem à noite, na segunda noite, não, no domingo, na segunda noite, na segunda tarde eu fui no PA, e a moça, mas o que o senhor quer consultar? Sim. O que o senhor tem? Estou com dor de cabeça. Mas só dor de cabeça? Não tem tosse, nada, só dor de cabeça. Aí me encaminharam lá para Corona, o lado, só tinha eu de novo. Tudo vazio, né? Tudo vazio. Fui lá, um outro médico, sentou na minha frente e me escutou. E concordou comigo. E tu falou tudo para ele. Falei tudo para ele, que eu já havia argumentado com o outro e o outro não concordou. Não, o senhor tem que ficar os 14 dias e as pessoas têm que ficar em casa. Ah, pois é, o senhor tem saldo bancário alto? Eu não. As empresas com que eu estou dando assistência, assessoria, as pessoas precisam do meu trabalho. Ah, dá para fazer por telefone? Dá. Mas eu gosto de presencialmente olhar. Eu tenho as fotos aqui das empresas que eu fui fazer o trabalho, mesmo estando infectado. Eu fui fazer o meu trabalho. Você não estava infectado. Com todos os cuidados, e disse para eles. E os caras riram de mim. Você infectado com coronavírus? Aí eu fiz aquela brincadeira. Não, você se cuide. Se você estiver na carona de um carro e o carro bater e vocês morrerem, vai ter um erro de digitação. Mas no prontuário vai ter coronavírus. Aí falei para todo mundo isso. Porque hoje, do jeito que está, e todos sabem do jeito que está, uma loucura. Loucura, é uma loucura, total. Gente. Por favor. É uma falta de informação, é um disque-disque. Né? É uma guerra de informação. Aí vem alguém me dizer, mas Senair, o Brasil já tem tantos mil mortos, tá? Olha lá na Europa e país tal, tem menos que o Brasil, sim, mas qual é a população desse país? Qual é a população nossa? Nós temos que sempre olhar a população, qual é o número territorial, tudo, né? Tudo. Então assim, se tu tem 200 milhões de brasileiros aqui, e se for apenas, não existe, para a morte não existe apenas. Não tem. Mas se nós tivermos aí 0,05, vai dar mais do que muitos países da Europa. Com certeza. Agora, o índice de contaminação na Europa, com certeza é maior que o Brasil. Porque nós temos... se eu fosse morar no sítio, desde que começou, isso aqui pode durar 10 anos. Eu fecho a porteira, largo os cachorros, ninguém entra. Não vai buscar nada no deixa mercado. A barba crescer igual o velho Beto, que morava lá no sítio. Não, quando nós herdamos uma terra lá que era da minha avó e compramos uma parte e fomos para lá, era o homem das cavernas. Veio junto. Eu veio no pacote, depois ele saiu de um tempo. Ele não aguentou a civilização, que nós chegamos lá, nós era mais civilizados já na escola. E o velho Beto era assim, eu queria ter vivido agora, pelo menos um ano igual o velho Beto. Pé descalço, a calça até o joelho. Sim, estava imunizado. Imunizado. Total. Então assim, o que ficou dessa história toda? Eu acho que é a responsabilidade das pessoas que dão a informação. Do médico, no caso. Do médico. Porque a gente fica abalado. Imagina, ou não, eu imagino... Por mais que tenha uma estrutura, né? Com a minha idade, com toda a experiência de vida, o que eu sofri na vida, e agora você fica lá dentro de um quarto sozinho pensando, tá, mas qual é o próximo passo? O que vai acontecer? E se eu morrer? Não, morrer é a última coisa que eu penso. É mesmo? Eu sempre lidei muito bem com isso. Eu perdi um irmão com 49 anos. É, muito jovem. Né? A minha mãe com 69. Jovem, a idade que eu tenho agora, praticamente. E o meu pai, sim, meu pai é teimoso, foi aos 92. Mas todo mundo... É a minha meta. Mas todo mundo diz que eu sou teimoso igual ao meu pai, então tá escrito, tá garantido. Mas não, eu sempre lidei muito bem e eu aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre falava isso. Meu filho, não é que... E ela sofreu muito por isso. Eu lembro da minha mãe passar anos de luto fechado. Os mais antigos sabem o que é isso. Toda de preto, toda. Por causa do filho? A irmã, não, o meu filho, o filho morreu, ela já estava, 2 anos depois ela faleceu também, né? Ela já estava com bastante idade avançada. Mas assim, ela tinha o quê? 40 anos, por exemplo, morreu a irmã mais velha dela, jovem ainda, e ela toda de preto. 2 anos depois morreu a mãe dela, toda de preto. Aí morreu um outro irmão assassinado.
E assim foi. E a mãe nunca, e sempre chorando, sempre sofrendo. Chegou num momento da vida que ela também já tinha quase morrido, ser muito doente e tal, mais que uma oportunidade. E ela disse, não, eu não estou com pressa, sempre fumou, não deixava, não deixava, morreu com câncer no pulmão, do cigarro. Sim. E ela sempre dizia, eu não tenho pressa de morrer, vou continuar fumando. E ali acompanhou o momento final da vida dela. E continuou fumando. Eu disse, a morte também não te assusta. Porque se tivesse te assustado, teria deixado de fumar. Porque diz que é muito triste. Quando você está com o pulmão, se não consegue respirar, né? Busca o ar onde não tem. Então são essas coisas que te ensinam que a morte é a consequência de você ter nascido. A morte só ensina a viver. Exatamente. Eu acho que a vida, se é olhada dessa forma, você tem que viver cada dia como se fosse o último. Aproveitando a cada momento, aproveitando a cada oportunidade da gente conviver com as pessoas. Para mim isso tem um valor extraordinário. Por isso que eu não consigo, só em último caso mesmo, ficar isolado das pessoas. Eu não consigo. É difícil. Tu não moraria no sítio que nem eu? Não, eu estou brincando que eu ia lá que nem o velho Beto. Só se eu tivesse mais 10 velho Beto junto comigo. Senão eu não consigo. Senão, o álcool me dá isso aí, não é tosse. Pela assim, estudo que a gente tem feito, e a curiosidade mata, né? A gente tem que ir atrás. O vírus é de fácil contaminação. Certo. Né? Difícil diagnóstico. Por quê? Se a gente vai lá no 9º dia e faz o exame de sangue, não aparece, porque eu não tenho os anticorpos ainda. Daí eu vou para casa, daí quando eu voltar de novo eu já estou meio balhado. Se eu fizer o teste da coleta do nariz e da boca, se a menina fizer o teste mal feito, não vai aparecer. Quando eu voltar de novo... já está contaminado. Aí eu vou para o tubo. E aí é o problema. Se chegar no hospital ou na UPA, sei lá onde for, e não tiver tubo para todo mundo, eles vão botar os guri mais novos e nós vamos ficar por último na fila. Mas tem Esse é o difícil diagnóstico. Mas eu te digo assim, seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que é válido. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa, sem problema nenhum. Eu gosto muito de ficar em casa também. É bom. Só que eu não vejo necessidade, para mim, não vejo, porque eu sou preocupado com a minha saúde, sempre fui. Claro. Eu, quando fico em casa e quando não fico também, eu dou um jeito de fazer exercício diário. Depois que eu parei a academia, eu estou fazendo diariamente meus exercícios. Em casa mesmo? Em casa mesmo. Tu faz academia desde quanto tempo? 5 anos. 5 anos com personal. Person. E agora eu estou fazendo em casa, praticamente todos os dias eu faço. Consegue ter um regime diário? Tranquilo. Não é fácil, né? Não, às vezes dá preguiça. É aquele tal de própolis, que diz que levanta a imunidade, é 20 gotas de manhã, 20 gotas à noite. Tem outros complementos alimentares, mas eu me alimento muito bem, por sinal. Então, todo magro come bem. Todo magro come bem, pode comer bem, tem essa vantagem. Então o que acontece? Eu me sinto com essa idade melhor que alguns amigos meus que eu conheço, com diabetes, com menos idade com problema de pulmão, aquela coisa toda, que são mais de risco do que eu, pela idade. Então eu não tenho medo nenhum, eu não tenho medo, me sinto muito tranquilo para dizer isso, que eu posso, devidamente preparado e preocupado em me cuidar, eu posso sair para a rua, posso sair nos locais que eu estou dando essa assessoria, e me sinto muito bem, almocei lá com eles. Dentro do protocolo. Dentro do protocolo. Eles também dentro do protocolo. Eu acho que definitivamente essa pandemia, vamos chamar assim, veio para mudar os costumes e para mudar a cabeça das pessoas. Eu disse isso na reunião de videoconferência com o pessoal do Rotary. Eu disse que bom que aconteceu ainda quando eu tenho, que eu não estou com 90, que eu estou apenas com 70. Não, tem 70 ainda, tu está longe quase, de 70. Não. Falta 700 dias. 700 dias. 701. Então, boa, a matemática está boa. Acontece que veio para nós mudarmos os nossos costumes. Mas será que nós vamos mudar, Sinê? Obrigatoriamente. A gente aprende de duas formas. Na dor ensina a gemer. E no amor. No amor é meio fácil e não aprende. Então, amor se troca fácil, né? Nesses dias de hoje, né? Tá muito... Não conosco, que o casamento sempre durou bastante tempo. Mas assim, o problema é que a gente, com 30% que a gente vive muito bem. E aí, eu me lembro que a minha calça era toda remendada, porque o meu irmão mais velho deixava de usar porque ele crescia e vinha para mim. A minha ia para o outro meu irmão mais novo, e assim... E era moderno, hoje em dia é tudo rasgado. Era bem moderno.
Os mais jovens nunca ganhavam uma roupa nova. Claro, Era uma não. dificuldade para ganhar uma roupa nova, porque era sempre dos mais velhos que sobravam. E ia emendando, ia emendando, ia emendando. E os cobertor? Os cobertor. É quando o mais jovem não podia usar. E às vezes tu espichava o pé à noite e enfiava dentro do buraco, cobertor, e ficava ali naquela bronca, né? Você dormiu em colchão de palha também? Colchão de palha era luxo. Era Eu dormia em luxo. cama de pelego. Não, aí é de rico. Não, cama de pelego Lá- naquela lá em Porto época. Alegre não tinha pelego. Parei um pouquinho. Naquela época é que não tinha mais. Aí o pai levou o colchão para ele e nós continuamos dormindo na cama de pelego. Depois de um bom tempo que fomos. Aliás, lá no sítio, lá onde a gente. Esse terreno que era da avó e tal, que era embaixo do segundo peral, lá naquela distância, eu nunca dormi em cama de palha lá. Era sempre a cama de pelego. Mas Sempre. de pelega não é mais macio? Mas Não, quentinho. senhor, mas macio o primeiro sono, o segundo sono dói tudo que é osso. Experimenta pegar 2 peleguinhos, olha que eu cheio de lá, 2 peleguinhos e dormir 2 noites, 3 seguidas pra você ver. É dolorido. E uma Aí até capa os por ossos. cima. Aí quando você sentia muito frio, a madrugada que entrava o vento pelas frestas, que Tinha, agora né? se chama frinchas. Os mata-junta às vezes Mas colavam. que mata-junta? Era pau a pique, que mata-junta? A gente descia a escadinha e mexia os tição de fogo. O fogo, e a gente ficava ali até passar e voltava para baixo da capa de novo. Os que estão nos ouvindo não sabem o que é mata-junta. Mata-junta, entre uma tábua e outra, bota uma lista de madeira para tapar o buraquinho para não ter o vento. Com os pregos Mas, meio atravessados para ele não sair fora. mas isso é luxo, isso era coisa para bem depois, né? Bem depois. Bem depois. Sinair, fácil contágio, difícil diagnóstico e mortalidade mínima. Né? Desde que dê a sorte de ter o acompanhamento. Mas né? eu te digo assim, se seguir esses protocolos já estão aí, já faz 2 meses, 3 meses que estão batendo na mesma tecla, e tu liga a TV, é só isso que se fala. Só isso. Tu liga o rádio, Comemoração só da isso, morte, né? E todas as cadeias de televisão falam só sobre isso. É um terrorismo. É um terrorismo. E hoje já está aparecendo o porquê desse terrorismo. E eu tive a sorte de mandar uma mensagem logo no início para um eminência parda do Palácio do Planalto. E quando disseram que via dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, eu fiquei, madão, de onde vai ser toda essa grana? Porque não é troco, hein? São bilhões. Eu disse, gente, só por favor, não esqueçam que são 14, 15 meses que a gente não ouve falar uma vírgula sobre corrupção. Essa palavra foi arquivada. Ainda então bem. não se ouve. Não se ouve. Se está acontecendo, é difícil. Porque quando você tem o Partido dos Trabalhadores na oposição, olha que o cara tem que fazer muito bem, porque eles são bons fiscais. Com Aí eu tenho que certeza. bater palma para o Partido dos Trabalhadores. São bons fiscais. Sempre foram e aprenderam a roubar bem. Né? Bom, mas aí, como tu está fiscalizando, tá sabendo como é que eles fazem? Claro. Aprenderam rápido. Claro. Rápido e potencializou ainda. Com Então isso é outra coisa. Mas assim, se há corrupção no governo Bolsonaro, tem que ser muito inteligente, tem que ser ninja para conseguir. Não, isso não tem. E eu acredito Não que não tinha tem. até agora. Eu acho que não. Então eu disse para o Eminência Parda, que é caxiense, ele disse, jovem, fala para o ministro da Saúde e o Paulo Guedes. Fala para os 2 ministros, porque ele tem livre trânsito. E você diz para eles, não, ok, vamos pagar, mas primeiro vamos conferir. Pode pagar. Vamos pagar tudo isso aí? Sim, mas primeiro vamos conferir. O que aconteceu? Na Bahia, 163 mil um respirador. No Ministério da Saúde, 23. Aqui não foi diferente, em São Paulo não foi, no Rio não foi diferente. São Paulo também está 143. Não teve licitação, daí pode fazer o que quiser. Não, aqui o Observatório Social funcionou. Parabéns de novo, mais uma vez, para o Observatório Faz Social. um golaço. E uma sobrinha, eu estava contando sobre o Observatório Social no município aqui do interior, e ela disse, tio, mas como é que funciona isso? O governo do Estado não pode ter? Eu disse, olha, deveria ter um Observatório Social para o governo do Estado também, para os governadores. E aí ela me contou uma história que veio somar com aquilo que eu ouvi a vida toda. Eu só não tinha ouvido assim de alguém que participou. Ela disse, me pediram para mim fazer uma cotação para comprar, e agora não tenho certeza se é cisterna, se é caixa d'água, é uma coisa assim, não importa o item. Certo. E aí eu liguei para um dos fornecedores, possíveis fornecedores, a gente foi para a internet e tal, para fazer o processinho, né, licitação. E aí ele disse, não te preocupa, eu te forneço os 3 orçamentos. Os 3. Os 3. Então ela disse, tio, tudo que o tio está falando é verdade. Eles já te dão o processinho para outro. Eu disse, o que tu fez? Não, deixei vir. Eu vou pegar os 3 orçamentos e aí nós vamos
o encarregado, o chefe dela, deu risada, disse, não, tu fez bem em aceitar. Vamos grampear os três juntos. Os três juntos, não tem problema nenhum. Aí não vamos comprar deles, porque já conseguimos um preço muito melhor que o dele. Mas é lógico que sim. Mas aí entrou uma pessoa que não queria entrar no esquema. Mas e nesse município pequeno é mais difícil entrar, porque todo mundo conhece todo mundo. Ninguém quer escândalo na sua pasta. Ninguém quer. Então, por isso que eu digo, o Observatório Social, a fiscalização da sociedade em cima dos governantes, tem que acontecer, tem que ser a nível estadual. Os vereadores tinham que fazer esse papel. Mas os vereadores você conhece, o vereador mas os vereadores saem de um outro poder para vir ser secretário. Isso aí é a prostituição da política, gente, pelo amor de Deus. Não pode ser assim. Teria que ter uma lei, né? O que é de um cargo, o que é de um poder é o do outro. Sineir, por que no Japão teve 30 mortes até pouco tempo? Porque desde 1800 ou antes de Cristo, eles deixam o sapato na porta, dá uma gripe, eles saem na rua protegidos para não passar gripe para os outros, andam no metrô. Eu vou repetir em todos os programas. Atacama, pleno deserto. Turquia, Grécia, tu vê os asiáticos de máscara. Estão com medo dos latinos. Claro. Entendeu? Claro. E todo mundo olha para eles como se eles tivessem feito um transplante agora. Não, eles fizeram um transplante de cultura que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Então, assim, a população farroupelense está de parabéns. Porto Alegre vai ser um desastre. Até há pouco tempo não tinha 40% da população usando, em pleno centrão. Então, agora parece que o negócio lá começou a dar uns problemas e está todo mundo usando. A multa aqui em Farroupilha demorou para sair. Agora que ontem, parece que ontem que o decreto saiu, que é 100 e poucos pila para quem não tiver de máscara na rua. Né? Então, assim, nós temos que se cuidar. Eu acho que um povo disciplinado, ele tem que fazer a disciplina dele, seguir as orientações e também ser disciplinado na hora de cobrar os seus governantes. É isso aí. Então isso para mim, é o endireitamento da coisa que vinha muito torta. Eu estou sendo crucificado, amigos estão bravos comigo no Face, porque eu estou botando umas dúvidas do Bolsonaro. Não, por quê? Parei um pouquinho, Gracie. As dúvidas no Bolsonaro nós tivemos desde a campanha, claro. desde que ele era deputado. A gente comentava isso. A gente comentava aqui. Não, mas as dúvidas sobre aquilo que ele prometeu e agora ele está fazendo diferente. Trazendo Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, né? Kassab, Paulinho da Força. O Centrão também aí. Mas parei um pouquinho. Paulinho da Força tem um vídeo, não sei se eu te passei. Que não aceitou. Não, o Paulinho disse que não é o momento de entrar com o impeachment do Bolsonaro, porque ele ainda tem apoio popular, que o momento será mais tarde, quando ele estiver desidratado. O Paulinho disse, isso está gravado. Claro, a oposição está tentando desidratar. Assim, segundo fontes fidedignas, o seu Fernando Henrique continua coordenando todo esse processo. Quem esperava isso? Mas quem é o fundador do Foro de São Paulo? É ele, e ele sempre foi o bruxo do Lula e o Lula foi o bruxo dele, sempre. Era uma esquerda camuflada para que... E se faz assim para se manter no poder. A gente faz assim. Que triste isso. É triste. Isso não é só aqui. Em outros países já aconteceu. O fato é que, independente do coronavírus, independente da pandemia, nós já vínhamos num processo muito difícil de ser revertido. Eu acho que o Bolsonaro não vai conseguir, não vai ter força. E eu te digo assim, se esse louco não consegue, um certo é que não vai conseguir. Ou ele vira a mesa e tem o apoio, não sei se ele tem esse apoio que ele diz que tem, não sei, é muito difícil saber. Dos militares, tem uns que dizem que sim, a prova está que ele está cercado de militares, está blindado. Isso, né? Se ele tiver esse apoio dos militares, e a prova diz que o Supremo deu uma segurada, deu uma segurada agora nos últimos dias. Claro. Agora, que Supremo é esse, o guardião da nossa Constituição, que o senhor Gilmar Mendes solta 2 vezes o Barata Filho, que é o capo do Rio de Janeiro, do transporte coletivo, que a esposa é advogada da empresa. E padrinho de casamento da filha do seu Jacó Barata Filho. Então, o cúmulo, o seu Moraes, que deu uma de não pode ser assim, porque é interesses pessoais. Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, eu só estou contando os fatos. Claro, está tudo errado, né? E ele vai e diz, não pode nomear isso aí, porque é interesses pessoais, a impessoalidade não está contida. E aí, quem é esse Moraes?
É o cara que foi da segurança pública do Alckmin, Sim. ele foi bruxo depois do Temer, Sim. e o Temer botou ele para justamente o Temer ficar protegido. Claro. Então, tudo que veio de errado, e a gente volta lá para Celso Daniel. O que aconteceu com a esposa do Celso Daniel depois que ele foi assassinado? Sim. Foi presidente da Petrobras. É isso aí. E assim, então, tudo isso que vem acontecendo, onde estão as investigações da Lava Jato no último ano? Parou. Parou tudo. Então, assim, nós temos aí pendurado Renan Calheiros, Sim. que todo mundo sabe que é um balaio de acusações. Nós temos aí pendurado a delação Aécio. premiada, o Aécio, É. um dos figuras, a delação premiada daquele Marcos Valério ainda, Sim, lá do é. Mensalão. Ele quer falar e não deixa Não o homem deixa, falar. claro, mas vai enrolar todo mundo. O Palocci disse na hora do depoimento ao Moro, no caso do Lula, né, do Triplex, do Guarujá, e ele disse, aí o Moro disse, não, mas isso não é, e realmente não era, Sim. o Moro tinha razão de deixar Claro. ele não O Moro falar é legalista, concorda comigo? Ok. Isso aqui não é deste processo. Só que existia outro processo que ele podia ter feito a delação e contar tudo que ele sabe sobre a roubalheira. Mas ele contou, mas tá parado? Ninguém mais. Não falaram. Ninguém E mais. era bombástica, né? Bombástica. O Eduardo Cunha queria fazer. O Eduardo Cunha queria fazer. O Eduardo Cunha disse que... Está em casa agora com as tornozeleiras, sabe, né? Ele entregaria 2 ex-presidentes, Isso. que eu acho que é pouco, 2 é pouco, 3 governadores e não sei Sim. quantos deputados. Imagina. Ele estava lá no meio. E é tudo. Por que o Supremo Tribunal, por que a Câmara Federal não emite um decreto legislativo caçando o Gilmar Mendes por tudo que ele fez? Porque eles estão tudo presos, Claro. estão tudo amarrado na sujeira que fizeram. Pra O Botafogo vai fazer alguma coisa? Não, Botafogo é o Maia, né? É. Para começar, tem que rasgar a Constituição hoje e fazer uma ano que vem. Mas quem vai fazer? Aí o Bolsonaro tinha que fazer. Mas o caminho. Mas aí nós vamos sair de uma não vamos exagerar, mas de uma pandemia de esquerda para uma pandemia de direita. Mas será? Porque o Bolsonaro é muito radical. Mas seriam eleitos para fazer a Constituinte. Do jeito que está hoje, dois Todo mundo polos. quer direito. Dois polos Mas bem os da esquerda botariam os da esquerda lá. Aí não sai nada. Ou assim, ó, o STF não pode ser político. Teria que indicar 3 juízes de carreira e o presidente escolher um. Isso seria uma Suprema Corte. Suprema Para Corte. começar, né? Mas o Toffoli tem um grande currículo. Sim. 2 Advogado vezes do tentou, PT? Não, 2 vezes tentou e não conseguiu a OAB. Depois não sei como conseguiu. E ele roubou o processo do Vladimir. Isso, tu sabe? Sim, tem gravação Tem disso. gravação. Ele ri ainda. Ri como um feito. Vamos fazer um fechamento na economia. Mais do que o coronavírus, a economia vai matar mais gente. Por desnutrição, por depressão, por suicídios, por um monte de coisa. Então, o Bolsonaro estava certo e estava errado. Ele não podia ter dito que era uma gripezinha. Mas como é que se diz? O horizontal, o vertical, ele estava certo. Né? De fazer vertical. O problema do Bolsonaro é justamente a fala. E por outro lado também, ele falando assim, ele mantém aqueles 30% que votaram nele. Porque eu votei nele para me ver livre do PT, não eu acreditava nele. Eu também, que para mim era o melhor no momento. Né? Menos ruim no momento. Bom, agora, se ele mantém aquele grupo do lado dele... Ele acha que está... Ele continua falando essas bobagens. Agora mesmo ele foi falar de outras coisas aí que não tem, com ideologia de gênero, que não tem nada a ver com o momento. Ele continua em campanha. Continua em campanha. Então, talvez seja uma estratégia, porque nós não podemos esquecer que todo militar é um estrategista. Sim. Todo militar Mas ele não é capitão, ele foi reformado capitão. Por isso que eu acho que o general, assumindo o vice, o general é mais polido, tem mais conhecimento e talvez botaria ordem no Congresso. Talvez. Eu não acredito. Não, por não quê? acredito. Eu não acredito. Se nós, e eu não sou Bolsonaro, não acredito nele como presidente, a coisa vai aos tombos até mais um pouco, ele não vai ter um namorado, na minha avaliação. Eu também acho. Agora, o risco Brasil nesse momento é assumir um vice, fazer conluio com a Rede Globo, fazer conluio com o Botafogo, fazer conluio com o Centrão, para administrar o país numa boa até o final. Não faria isso. Aí ele joga no colo do povo a responsabilidade de escolher novos governantes, e aí a esquerda, com toda essa
20 anos domesticando, me desculpe quem é petista, Claro, não, porque a não maioria dos precisa meus pedir amigos desculpa. petistas aceita conversar sobre o assunto. E uns que não são meus amigos, que eu não tenho relação, não precisa conversar. mas pelo que eu escuto de depoimentos, eles não conseguem abrir a cabeça e dizer: não existe o certo, não existe o errado. Vamos conversar e vamos ver quem tem razão. Claro. Vamos através de argumentos. Certo. Agora, tem gente que acredita que a esquerda não roubou no Brasil. Ah, não, aí é aquela história do sofá, né? Ou então, mas roubavam antes. Mas fez. Não importa, eu não quero roubo. Assim, ó, a parte do depoimento do Bolsonaro. Dia 21 de abril, eu estava em casa, já Feriado. na quarentena, eu disse: mudanças vai acontecer. Puta, dia 24 dá o estouro. Dia 24, depois do Bolsonaro dar o depoimento, eu postei no Face. Não é possível que os bolsonaristas estejam usando as mesmas táticas que nós incriminava antes, os petistas, de defender o indefensável. De tudo que o Moro falou, faltou uma coisa que todo mundo, o Moro é traíra, o Moro é isso e aquilo. Não falaram naquela parte que o Moro diz: 10 ou 12 bolsonaristas estão sendo investigados e o presidente diz: mais um motivo para tirar. Se tem mais um motivo, tinha outros motivos. E para o presidente é um motivo afastar um cara que está investigando 10 ou 12? Não, ele tinha que dizer: doa quem doer, vai atrás. Foi nesse cara que nós votamos, Sinai. Foi. Eu concordo contigo e te digo mais. Só faltava alguém acreditar que o Bolsonaro, nos 27 anos e toda aquela coisa dos filhos do Rio de Janeiro, isso e aquilo, não tivesse rabo preso em algum lugar. Para se eleger no Rio de Janeiro tem que fazer coisas que os outros estados não fazem. Mas, não, é meio geral, vamos combinar. Não, mas lá no estado, lá no Rio de Janeiro, sabe como é que é? Tem as facções, tem que construir casa para as favelas. Alguém investiga o PCC? Claro que não. E está correndo grana alta para a política dessa organização criminosa. Então, hoje, do jeito que está o Brasil, não é o Mourão que vai resolver. Mas ele é um general. Ele não é um capitão reformado. Ele tem um pouquinho não. Mas vamos pensar, vamos fazer um exercício de futurologia. O Bolsonaro, as decisões que ele toma, ele vai para a mídia falar o que ele acha que deve falar e que a metade do que ele fala não acontece. Pode ver isso. Ele joga para a torcida. Quem realmente administra o país se chama Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas. Ok. Até porque o Paulo Guedes disse que se mexer na secretaria disso e daquilo, ele vai sair do governo. Disse ontem. Então, o que acontece com isso? O Bolsonaro está com aquele grupo de generais na volta dele. Achando que são 7, 8 generais. Não, e os generais não estão lá de brincadeira. Essa gente não passou uma vida dentro de um quartel aprendendo táticas de guerra e aprendendo... E quantos outros generais têm que ficar descontentes pela escolha daqueles 7? Eu não vejo dessa forma, porque o militar ele é formado um pouquinho diferente que nós. O militarismo prega hierarquia, disciplina, essa coisa toda, né? Dentro do corpo militar, eu tenho um tio que é tenente, eu sei lá o que ele foi, e tinha um outro que era capitão, que também já faleceu. Tinha diversos militares que... Tudo abaixo do general é soldado. Por quê? Respeito, né? Então, eles são preparados para a guerra. São preparados para o combate, são preparados para a dificuldade. Agora, administrativamente falando, nem a lenha para acender o fogão eles não se preocupam. Que já o soldado traz. O soldado traz, o quartel providencia, tudo o que eles precisam o quartel providencia. Fica na mão. Então, e assim, já aconteceu muitos problemas de corrupção dentro dos próprios quartéis. Vamos voltar lá assim, ó, os 2 vices que assumiram, um do Tancredo, que foi o Sarney, outro do Collor, que foi o Itamar, e outro da Dilma, que foi o Temer. Que foi o Temer. Eu me esqueci do Sarney. Os 3 foram melhores que os presidentes. E eu não concordo que o Sarney teria sido melhor que o Tancredo. Mas que o Tancredo foi... aquela foto do coitadinho já quase ali, né? Aquilo ali foi O Tancredo, na minha avaliação, era um cara assim... 85 isso, 80... Não, 86. 84, 85, 86. O Tancredo era um cidadão de livre trânsito, tudo que era lugar, e o Sarney identificado com os militares. Claro. Desgastados até o último sinal, porque eu Ficaram mesmo... muito tempo, 30 anos. Exatamente. Eu mesmo, que sempre fui
claro, na juventude tu sempre é um meio rebelde, né? Sim, a gente quer E eu discutia com meu padrinho, foi quem me deu a oportunidade de morar com ele e ser professor, porque eu tinha me formado e com 17 anos era dar aula onde. Aí ele me conseguiu em São Marcos e eu fui morar com ele. E ele era um... E o debate era bonito. Era bonito. Eu queria ter ele hoje como meu parceiro. Claro. Um cara muito inteligente, um conhecimento extraordinário, nunca foi na escola. Olha só. Só que lia Autodidata. tudo, autodidata. E ele sempre dizia, vocês vão... Assim, ele era brisolista. Só que quando começou as guerrilhas, assaltar banco, ele, opa, não é esse o caminho. Não é por aí. Porque ele viu que dentro da esquerda, que o brisolista participava da Internacional Socialista, né? Direito de todos iguais. Ele identificou, olha o que é a percepção política de uma pessoa. Ele identificou que existiu muito mais terrorista na esquerda brasileira do que pessoas com aqueles ideais de socialismo puro, essa inocência do socialismo acabou. E aí tu começa a pensar agora, depois de velho, puxa, como é que ele percebeu isso? Porque ele sentiu que Cuba atropelou todo mundo já. Atropelou o Fulgêncio Batista, que estava lá, não sei quantos anos, dono da ilha. Sim, mas ele só trocou de dono, porque veio a família Castro, os seus amigos. Então, até hoje. E os escravos continuaram pior, muito pior a situação do que antes. Todos os regimes socialistas no mundo funcionam na China. Na China dá uma beleza, uma maravilha. Porque o capitalismo foi para lá, abriram uma série de empresas na China e o regime continua igual. Mas não vai durar também muitos anos. Se você disser que não concorda com o partidão ou com o regime, você vai para o paredão, como é em Cuba. Então, eu tenho dito que eu tenho um parente meu que disse assim, Senaê, tu tá atrasado, tá lá vivendo naquela época que comunista comia criancinha, não sei o quê. Aí eu disse para ele, só tem uma diferença. Naquela época, a família e a igreja marchou junto, muito unida, porque a igreja no Brasil acreditava. Tinha uma influência muito grande nas famílias, né? E acreditava que o comunismo era um perigo. Então foram pedir a intervenção militar. Essa é a verdade que ninguém mais fala. Claro, não. Bom, o que acontece hoje? Hoje, eles ganharam a Terceira Guerra Mundial, tomaram conta do mundo, o comércio está todo na mão dos chineses, o comércio está na mão dos chineses. Vão levar um baque agora. O que o Trump teria que fazer hoje? Eu não sou conselheiro, mas se eu pudesse dizer para o Trump, você já pensou em trocar a moeda americana? O chinês tem qualquer quantidade de dólar guardado. O governo chinês e a sua cúpula, porque nós temos que pensar que Pequim é o centro administrativo da China. Aí todos os amigos do rei estão ali, da cúpula diretiva do partidão. E o resto é tudo escravo, a gente sabe disso. Não tem legislação. Por que o PT não vai para lá? Por que a CUT não vai para a China? Eles não vão para Cuba, que é do lado, para Venezuela. Agora aqui no Uruguai e no Chile eles vão fazer bagunça. Vão lá para Cuba e para a China. Né? Então, lá funciona. É o único lugar do mundo que funciona. Onde é que anda aquele menino que foi para frente do tanque? Aqui as mulheres tiram a roupa, fazem xixi na bandeira brasileira, não acontece nada. Onde é que está aquele menino? Já era. É triste. Então, se a gente olhar, eu discutia com meu padrinho. E eu dizia que Médici e não sei mais que, Figueiredo, e tinha que fuzilar o Figueiredo e o Delfim Neto. Aí, Golbery Couto Silva, esse era o cara. Era a Eminência Parda, que criou o Lula. O Newton Cruz, que é o cara que... esse é o general, aquele que prende e arrebenta. O Newton Cruz disse uma vez que o cacetete não era remédio, mas que até milagre faz. Eu queria voltar contigo ali, ó. Bolsonarista em frente ao Congresso treinando gente para invadir o Congresso. Cara, se o povo invadiu o Congresso, eu até bato palma. O povo, mas não grupos organizados, mas não militares, mas não direitistas. Radicais. Né? Aí não. Aí vira bagunça. Né? Assim. Eu acho... Estão lá na frente agora. Eu penso da seguinte forma. O que temos que fazer, esse abaixo-assinado via internet, eu concordo plenamente com isso, olha, nós somos 6 milhões de brasileiros que não queremos mais o seu Botafogo como presidente. Ou o STF, mudar o sistema. Ou o STF, nós não queremos o Gilmar. É democrático. Democrático. Agora, você ir lá e fazer como os Black Blocs fizeram lá atrás e ninguém foi preso. Tem algum condenado aqueles caras? Quebraram tudo, vidraram loja, banco. Mataram o jornalista, né? Mataram o jornalista e ninguém foi preso, ninguém respondeu por nada. Isso eu não concordo. Claro que não. Se eu condenei lá, vou condenar agora. Se a lei existe,
Cumpre-se a lei ou muda-se a lei? Ou muda-se a lei. Agora, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é para guardião da Constituição, Não existe. eles estão administrando o país e não guardando a Constituição. É se intrometendo nos outros poderes. Eles são os acima de qualquer coisa. Acima da lei. Hoje nós tínhamos que fazer um programa de 2 horas. Já estamos em 45 minutos. Opa, Vamos deixar para resolver os outros casos da semana que vem? sem problema. Tudo contigo. Olha, eu fico muito feliz de ter voltado aqui. Eu acho que o nosso assunto podia ter sido mais diversificado. A gente ficou preso a isso porque eu acho que o momento requer muita reflexão, tanto na saúde como na situação do Brasil. O Brasil está entrando em colapso, não na saúde. A saúde eu não tenho medo nenhum. Nós vamos ter folga para atender todo mundo vai passar por isso, eu não tenho medo nenhum. Até porque você vai na UPA, aqui está vazia. Você vai lá na Unimed, está vazio, o que é destinado a atender coronavírus. Eu não vejo problema nesse sentido aí. Nós temos muita folga ainda. Hospitais de campanha, tem muita bala na agulha. Está vindo dinheiro. Agora, esse dinheiro não vem do céu, vem dos impostos. Vem de uma casa da moeda. E se começar a emitir dinheiro, a inflação vai lá em cima. A minha preocupação hoje já não é mais com o coronavírus. O coronavírus a gente já conhece. O que nós não conhecemos é o futuro da economia do Brasil. Não vamos voltar para os anos 90. Só vou dizer o seguinte, a receita que eu aprendi desde pequeno, ela é milenar, não é de hoje. Não existe receita melhor para qualquer coisa do que o trabalho. Nós precisamos cuidar da saúde, mas todos nós sabemos como cuidar da nossa saúde. Aprendemos. Agora precisamos cuidar da economia. É isso aí. Parabéns. Continuar cuidando da saúde, mas não podemos esquecer de cuidar da economia. Sinei, essa prisão domiciliar parcial fez muito bem para ti, porque tu voltou mais filósofo, inclusive com a barba. Só com a barba. Vamos fazer o protocolo das máscaras e do álcool mais um pouquinho, nos despedindo aqui de vocês, e semana que vem tem mais Sinei. Então, todo mundo pedindo, está aí de volta o nosso filósofo e conselheiro do dia a dia.